Olá pessoal, meu nome é Hugo S.D. Macedo e sejam todos bem-vindos ao canal de Macedo. Antes de mais e como sempre, eu gostaria mesmo de pedir a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que por favor não se esqueçam de se inscrever no mesmo. É só clicar onde diz inscrever e os demais, por favor, deixem ficar um gosto no decorrer ou mesmo até no final do vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas perguntas que são feitas no aeroporto ao tentar entrar noutro país. Este vídeo é feito para aquelas pessoas que pretendem viajar para outro país, seja de férias, seja a estudo, seja qualquer que seja a razão, mas que têm medo de serem barradas no aeroporto, mesmo porque a gente sabe que o facto de termos o visto para entrar num país não é a certeza de que vamos conseguir entrar no mesmo país. Está a perceber? Ao entrar para um país, somos entrevistados pela imigração e em muitos dos casos a imigração barra. Há pessoas que são barradas, mesmo até com o visto, não lhes deixam entrar porque a imigração não sente firmeza nas respostas que essas pessoas dão na primeira entrevista ao tentar entrar para o país. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas perguntas que são feitas e o significado das mesmas, ok? Ok. Sem mais demoras, eu vou começar com a primeira pergunta. Qual é o motivo da sua viagem? Essa pergunta é feita quase sempre. Os oficiais de imigração perguntam quase sempre, fazem quase sempre esta questão. O porquê que eles perguntam isto? Qual é o motivo da sua viagem? Dependendo baseando-se na sua resposta, ele vai ver se a sua resposta combina com o tipo de visto que você tem. Está a perceber? Porque você tem um visto e o seu visto tem um significado específico. Então, a resposta que você vai dar a esta pergunta vai ver se coincide com o mesmo visto ou não. Se não coincidir, aí você já tem um problema. Ok? Ok. Sem mais demoras, eu vou passar agora a outra pergunta. Você tem passagem de volta? Você tem um bilhete de volta? Por que eles perguntam isto? Por quê? Porque a maior parte das pessoas que imigram, está a perceber, elas compram só o bilhete de ida, não compram o bilhete de volta. Então, se você não tem o bilhete de volta, você não está a dar a certeza de que você depois há de sair do país que você está a entrar, está a perceber? E se, por exemplo, se você tem um visto de turista, então você está a provar que, depois, que você no fundo não está a ir fazer turismo, está a perceber? Ou se você tem um visto de negócio, você está a provar que você não está aí só para fazer negócio, está a perceber? Então, essa resposta, se for a resposta errada, não vai condizer com o tipo de visto que você tem. Ok? Agora vou passar para a outra pergunta. Quanto tempo pretende ficar? Eles perguntam quase sempre isto. Quanto tempo você pretende ficar? Quer dizer, você está a entrar para um país, não é? Quanto tempo você pretende ficar? A sua resposta, o tempo que você disser que pretende ficar, ele vai ver se coincide com o tipo de visto que você tem. Também, está a perceber? Então, se você der a resposta errada, automaticamente você está a mentir e aí você tem problemas. Essa é mais uma razão para não lhe deixar entrar no país que você está a ir, seja para estudar, seja para visitar ou seja até para negócios. Ok. Agora, outra questão que eles fazem sempre. Quanto de dinheiro você está a levar consigo? Quanto é que você está a levar consigo? O porquê que eles perguntam isto? Por quê? Porque ele quer ver se você está a levar o suficiente, está a perceber, para se aguentar, baseando-se no tipo de visto que você tem. Está a perceber? Ele quer ver que, baseando-se no tempo que você vai ficar, no tipo de visto que você tem, se o dinheiro faz sentido, se a quantia que você está a levar faz sentido com esses fatores. Está a perceber? E se não fizer sentido, automaticamente alguma coisa aí está errada. Mas uma razão para não lhe deixarem entrar. Está a perceber? Ok. Outra questão também que fazem muito no aeroporto. Questão essa feita pelos oficiais de imigração. Exato. Onde você vai ficar hospedado? Por que eles perguntam isto? Há muitas razões para eles perguntarem isto, mas eu sei que uma das razões, eu deduzo que uma das razões é
Se acontecer alguma coisa e eles sentirem a necessidade de entrar em contato consigo, eles saberem aonde você há de ficar. Ou mesmo até, uma outra razão também pode ser, se você está aí de férias, você tem que ter um lugar para ficar. Não é? Você tem que ter um hotel, você tem que ter um lugar para ficar. Está a perceber? Exato. Então, esta pergunta é uma pergunta muito importante e a sua resposta vai influenciar no lhe deixarem passar ou não. Ok? Exato. Outra pergunta que também fazem muito no aeroporto é se você está a viajar sozinho, se você está acompanhado. Esta pergunta é feita por diversas razões. Uma das razões é, ok, você ao passar, não é? Eles criam um processo. Há um processo que é posto no computador. Então, ele quer saber se o processo é um processo singular ou se é um processo acompanhado de outras pessoas. Se você estiver aí com outras pessoas, eles vão agrupar no processo aquelas pessoas, está bem? Essa é uma das razões. Outra razão também é que a maior parte das pessoas que imigram, elas tendem por imigrar sozinhas, está a perceber? Então, há muitas razões para eles fazerem esta pergunta. A única coisa que eu sei é que se você responder de maneira errada, se não coincidir com a informação que o oficial da imigração já tem sobre você, então você terá problemas, não lhe vai deixar passar entrar. Eu quero ressaltar uma coisinha que é extremamente importante, que a maior parte das perguntas que o oficial da imigração lhe faz, ele já sabe a resposta. Ele só quer ver se você está a mentir ou não, ok? Ok. Outra pergunta que os oficiais de imigração fazem sempre é se você tem família. Está a perceber? Quando você está a tentar entrar para um país, eles perguntam sempre se você tem família. Por que eles querem saber isso? Também, como as outras perguntas, esta também tem muitos significados. Há muitas razões pela qual eles fazem esta pergunta. Mas uma das razões é saber se, no caso de você fugir, no caso de você entrar, por exemplo, com um visto, e você depois desaparecer e tudo mais, eles querem saber se nesta situação você teria alguém que lhe desse suporte, alguém que lhe pudesse apoiar. Essa é uma das muitas razões. Outra pergunta que normalmente é feita pelos oficiais de imigração, ok? Que é, que lugares você vai visitar? Esta pergunta é quase específica, é muito específica. É quase não, essa pergunta é muito específica. Esta pergunta normalmente é feita para aquelas pessoas que vão com visto de turista. Por quê? Porque uma pessoa que vai para visitar um outro país, normalmente ela tem uma lista de lugares que quer visitar. Ela sabe que quer visitar o sítio de tal. Por exemplo, alguém que vem para o estado de New York, quer visitar a Estátua da Liberdade, quer visitar, dependendo da cidade onde há de estar, de Buffalo, quer visitar Niagara Falls. Há muitos e muitos lugares. E uma pessoa que não tem nenhum lugar em mente, não é? Não tem o que dizer quando o oficial de imigração pergunta quais são os lugares que pretende visitar e a pessoa diz não sei, automaticamente essa resposta já não condiz com o visto que tem. Está a perceber? Então, dependendo da resposta, isto vai influenciar na sua entrada ou não entrada para o país que você pretende visitar. Se tiver o caso de visto de turista, por exemplo, está a perceber? E eu quero também deixar bem claro que o responder certo a todas essas perguntas não é a certeza de que lhe vão deixar entrar. Muitas das vezes o nervosismo, a vontade, tudo isso influencia. E se o oficial de imigração não sentir firmeza nas suas respostas, aí ele leva-lhe para uma sala, está a perceber? E nesta sala, há onde lhe fazer mais perguntas e as perguntas serão mais profundas, está a perceber? E normalmente as pessoas que vão para esta sala, na sua maioria, não passam, não lhes deixam passar, está a perceber? Mas olha, antes de eu terminar, eu quero fazer um grande pedido a todos vocês. Eu tenho feito muitos vídeos sobre imigração e vocês têm visto, e há muitas pessoas que não estão inscritas no canal. Se eu tenho ajudado a vocês e vocês têm visto os meus vídeos, vocês gostam do meu conteúdo, inscrevam-se no canal. Inscrevam-se, só assim vocês podem ajudar. Eu posso fazer mais vídeos que vos podem ajudar, que vos podem dar informação que vos é benéfica. Então inscrevam-se, comentem, deixem ficar um gosto, ok? É muito importante isso. Da mesma maneira como eu comecei este vídeo, eu vou terminar pedindo a todos aqueles que estão inscritos e os que não estão inscritos no canal
que se inscrevam, ou melhor, que deixem ficar um gosto neste vídeo, está a perceber? Os que não estão inscritos, que se inscrevam no canal, partilhem este vídeo. Os que nunca clicaram no sininho, cliquem no sininho para que possam receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E eu vos vejo no próximo vídeo. Sendo assim, bye, bye, bye and bye!